Fazendo um resumo do que vimos em vídeos anteriores, estudamos estas funções que aqui estão, verificamos qual era o domínio e a imagem delas. Para a reta vimos que o domínio é R e a imagem é R. Significa que os valores que podemos colocar na nossa variável x são quaisquer números reais e as imagens também podem ser qualquer número real. Depois, para a função raiz quadrada, nós vimos que o domínio é R mais 0, portanto, os valores que podemos calcular, colocar ali na nossa variável x, de modo a que calculemos uma raiz real, são apenas os valores maiores ou iguais a 0. E os valores que a variável y toma também são valores pertencentes ao conjunto R mais 0 e toma qualquer um deles. Depois, no caso da função x² e 2x e logo na base 2 de x, talvez tu queiras fazer uma pausa no nosso vídeo e tentares recordar-te quais são os domínios e quais são as imagens que estas funções têm. Ok? Supondo então que fizeste essa pausa, recorda que a função x² ela tem um gráfico desta forma, não toma valores de y negativos, toma valores de y maiores ou iguais a 0, portanto a sua imagem é R mais 0. Mas podemos colocar em x qualquer valor, porque qualquer valor pode ser elevado a 2, que é como quem diz multiplicado por si mesmo, obtendo nós um valor real y. Portanto, para qualquer x nós temos uma imagem. Então, o domínio da função x² é o conjunto R. Para o caso da função exponencial de base 2, y igual a 2 elevado a x, nós vimos que podemos atribuir a x qualquer valor real. Qualquer valor tem uma imagem y, portanto o domínio é R. Mas também vimos que não há nenhum valor de x que faça y tomar sinal menos ou que faça y ser 0. Portanto, as imagens só podem ser números reais positivos. Finalmente, das funções que vimos antes, para a função logaritmo de x na base 2, nós vimos que não podemos atribuir ao nosso x valores menores ou iguais a 0, portanto o nosso domínio está restringido aos valores positivos, mas vimos que a imagem pode ser qualquer número, independentemente do seu sinal, podendo também ser 0. O logaritmo na base 2 de x é 0 quando x vale 1 e, portanto, o conjunto das imagens é todo o conjunto R. Agora, uma ideia que eu queria esclarecer é a ideia de contradomínio. E para vermos o que é que significa, suponho que queríamos definir a função logaritmo na base 2, mas queríamos aplicá-la na situação em que consideramos apenas valores de x inteiros. Chamamos ao conjunto dos números inteiros o conjunto dos números naturais n. Portanto, para o nosso x só queremos considerar números como 1, 2, 3, 4, 5 e calcular o logaritmo desses números. E então, a nossa dúvida aqui é qual é a imagem, que conjunto vamos pôr nós na nossa imagem, o que é que vamos colocar aqui. Recordando então o gráfico da função logaritmo na base 2, o que nós queremos com uma função em que o x toma valores inteiros positivos é calculamos o logaritmo de 1, depois calculamos o logaritmo de 2 na base 2, que dá 1, depois calculamos o logaritmo de 3 na base 2, que dá um número real, que não é um número inteiro. Depois calculamos o logaritmo de 4 na base 2, que dá 2. Depois calculamos o logaritmo de 5 na base 2, que não dá um número inteiro. Ou seja, se calcularmos os logaritmos na base 2 de x
e este x for 1, 2, 3, 4 e considerarmos todos os números positivos inteiros, o que nós verificamos é que o conjunto das imagens, o conjunto dos y, é um conjunto de números reais que não é especialmente diferenciado. Não há nenhuma designação particular que nós possamos dar a este conjunto, de modo a separar exatamente estas imagens do conjunto dos números reais. E então, o que nós fazemos é, uma vez que não tenho nenhuma designação especial para dar ao conjunto das imagens que esta função em particular, com este domínio particular tem, o que eu coloco aqui à direita é um conjunto suficientemente grande para conter as imagens todas. E, neste caso, um conjunto suficientemente grande que contenha as imagens todas é o conjunto R mais 0. E isto porque nós podemos facilmente ver que os números, as imagens que este logaritmo com argumento positivo inteiro tem, estão todas contidas no semi-eixo positivo dos y. Então, o conjunto que, numa representação deste tipo, nós colocamos deste lado, como o fizemos nestes casos, acima, quando nós sabemos exatamente quem ele é, quando conhecemos exatamente a nossa imagem, colocamos essa imagem, mas o que interessa é que nós coloquemos um conjunto, um saco, digamos assim, suficientemente grande, no qual as imagens caibam todas. Então, a designação que o conjunto que é colocado à direita, como nestes casos tem, é contradomínio. Contradomínio é o que está no nosso gráfico do outro lado do domínio. Temos o domínio no x, temos o contradomínio no y. Em particular, o contradomínio é igual à imagem quando nós, conhecendo exatamente quem a imagem da nossa função é e podendo identificá-la de uma forma sintética, para além de toda a dúvida, colocamos uma designação para a imagem na posição, na ponta desta seta. Então, resumindo aquilo que se disse agora, todos estes conjuntos que estão aqui representam contradomínios. O que acontece é que, exatamente para estes casos, eles coincidem com as imagens. No exemplo que nós vimos aqui, que é um exemplo menos fácil para ver quem é que a imagem é, nós não tivemos outra hipótese senão colocar o conjunto o mais pequeno possível, no qual saibamos que as nossas imagens estão.